Olá pessoal, então quer dizer que a prova do Colégio Militar está próxima, né? Então é reta final. Pois é, então eu preparei aqui umas dicas para você seguir, né? Fique calmo, você não pode ficar nervoso na hora da prova, né? Mas olha só, você vai estudar ainda alguma coisa? Sim, tem alguns dias para a prova, né? Como que eu recomendaria para você aproveitar esses dias finais de estudo? Olha, vamos pegar assim um período de 5 dias, sem contar com a véspera da prova, certo? Na véspera da prova você deve descansar, não pode ficar estudando, olhando fórmula, nada disso. Você descansa, fica em casa sossegado, durma cedo, come uma comida leve, não vai comer uma feijoada no calor na véspera, senão você vai ter uma dor de barriga no dia da prova. E é impressionante, procura no YouTube como é que tem tantos vídeos mostrando pessoas chegando atrasadas em todo tipo de prova, tá? Prova do Colégio Militar, prova do Enem, prova do Colégio Naval, da EPICAR, sempre tem gente que chega atrasado, você tem que chegar cedo, chega bem cedo, chega pelo menos 1 hora antes da prova. Já teve gente que chegou atrasado porque viu assim, aqui no edital estava dizendo que era 1 da tarde. Não, 1 da tarde é para você começar a fazer a prova. Os portões iam fechar meio-dia, porque você tem que se dirigir à sala com calma, ver onde é que é a sala que você vai fazer a prova, fazer tudo isso com calma. Então os portões fecham meia hora antes, 1 hora antes, depende do concurso, tá? Agora, em relação ao estudo, deixa eu falar o que você faria. Suponha que você tem um prazo de 5 dias para estudar. Vamos pegar assim, uma reta final de 5 dias, tá? Eu diria o seguinte, você deve distribuir o seu estudo nesses 5 dias. Estou falando de matemática, tá, gente? Você vai fazer algum estudo de português ainda, dá uma olhadinha na teoria, olha lá o seu caderno de português. Eu não tenho como orientar em português, mas em matemática você faz o seguinte, você pega 5 dias. Em cada dia você vai estudar um assunto da matéria, fazer exercícios, e uma parte do dia você vai dedicar à resolução de questões de provas anteriores. Vamos falar primeiro sobre o estudo da matéria e os exercícios correspondentes, tá? Então você divida os 5 dias da seguinte forma. O dia 1, primeiro dia, você usa para estudar sistema decimal e números. Tem aqueles problemas que envolvem números, né? Gastou tantos algarismos para escrever de tanto até tanto. Isso aí cai na prova, tá? Você tem que saber. Para escrever até 1000, quantos algarismos eu vou gastar? Se eu gastei 700 algarismos, até onde eu cheguei? Então você faça no dia 1 esses 2 assuntos. Sistema decimal, aquela história de unidade, dezena, centena, problemas que lidam com isso, tá? E problemas que lidam com números decimais. Para quem tem o livro Matemática para Vencer, isso corresponde aos capítulos 3 e 4 do livro. Porém, eu não estou querendo mandar ninguém comprar livro aqui, e aqui todos são bem-vindos, tá? Você não tem apenas o livro, você tem apostilas que eu preparei, gratuitas, e você tem aí um monte de vídeos para você estudar que são gratuitos, tá? O nosso canal atualmente está com cerca de 1000 vídeos, a metade deles são dedicados ao Colégio Militar. Só de questões resolvidas, atualmente nós temos 240 questões resolvidas de provas anteriores do Colégio Militar, tá? E a parte que tem as aulas, cada vez que eu estou resolvendo uma prova do Colégio Militar, eu vejo assim, essa questão aqui tem no livro, e essa questão aqui eu resolvi lá, tem um vídeo lá no canal mostrando. Então estou sempre encontrando questões assim, é porque a gente tem aquela ideia das questões clássicas que tipicamente caem nas provas. Então a gente cerca esse tipo de questão. Então acaba aparecendo no concurso uma questão dessa de vez em quando, tá? Bom, o dia 2 você vai dedicar a divisibilidade, múltiplos e divisores, MDC e MMC, né? Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Para quem tem o livro Matemática para Vencer, é o capítulo 5. O terceiro dia você dedique a frações, capítulo 6. Então, operações com frações,
expressões, simplificação, né, e problemas que envolvem frações. Ah, uma jarra tem tantos litros e um copo, uma jarra está para encher tantos copos, 2/9 de um copo, e se eu quero encher 45 copos, quantas jarras eu preciso? Esses problemas que lidam com frações, tá? Capítulo 6 do livro. No quarto dia, você dedique a 2 assuntos importantes: números decimais e porcentagem. São os capítulos 7 e 9 do livro. Claro, você encontra lá no YouTube os capítulos correspondentes. Vejam as aulas. Essas aulas têm vários problemas lá resolvidos, tá? As nossas aulas de matemática que preparam para colégio militar, elas têm, além da teoria, cerca de 200 problemas e exercícios resolvidos. Então você tem que fazer, não é parar e ficar assistindo. Você não aprende muito se você só parar e ficar assistindo a aula. Você tem que tentar resolver, e aí é que você aprende. Mesmo que você não resolva, tente resolver, tente esquentar a cabeça com aquele problema. Se você não conseguir, olhe a solução. Só que lá na frente você vai começar a conseguir resolver sozinho. E é claro, na prova você tem que resolver tudo. Não pode... Eu quero ver a solução, desisto. Não é, na prova você tem que matar as questões, né? Certo? Então, o quinto dia você dedique, por favor, a sistemas de medidas, tá? Aquela história de quilograma, litro, metros, essas unidades de medida, e seus múltiplos e submúltiplos, e questões que envolvem isso. Isso corresponde aos capítulos 11 e 12 do Matemática para Vencer. Claro, se você não tem o Matemática para Vencer, pega lá o seu livro da escola e faz questões dali, tá? Mas olha os vídeos, que tem muita questão de colégio militar lá. Agora deixa eu falar sobre as provas, tá? Eu resolvi recentemente 12 provas de colégios militares do Brasil inteiro. São 12 colégios militares. Na verdade são 13, mas o de Belém eu não consegui a prova ainda, tá? Não está disponível, não está divulgada. Eu coloquei a prova mais recente possível de cada colégio militar. Se você vai fazer, por exemplo, para o Colégio Militar de Fortaleza, você faça aquela prova do Colégio Militar de Fortaleza. Mas se tiver uma outra mais antiga de Fortaleza, eu não tenho, eu só fiz uma de cada colégio, tá? Mas se você encontrar na internet em algum lugar, olhe também. Agora, olhe as dos outros estados, porque as questões são parecidas. O estilo das provas é muito parecido. Você não tem que focar só no colégio militar que você vai fazer prova. Eu estou falando do colégio militar do Exército, tá? É o colégio militar padrão. Depois eu vou falar dos colégios da Polícia Militar e dos bombeiros, que existem vários, e tem concursos também. Até o preparo para o colégio militar do Exército serve para os outros colégios militares, tá? Mas eu vou falar sobre eles depois. Então faça todas as questões de colégio militar que você conseguir. Mas não é para ficar assistindo eu resolver questão de prova. Você olha a questão, para o vídeo, tenta resolver. Tira uns 5 minutos para tentar resolver. E aí, se você conseguir, olhe a solução. Se você não conseguir, olhe a solução também. Então aos poucos você vai firmando isso. Agora eu vou dizer um lugar onde você vai encontrar questões boas para treinar para a prova do Colégio Militar. Sabe onde? Questões que caíram no Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, só que ele é mais ou menos 1/3 dedicado ao ensino médio, 1/3 dedicado à segunda parte do ensino fundamental, aquela parte de 9º ano, 8º ano, tá? Equações, esses negócios, e 1/3 é dedicado à matemática básica, que é o que o Colégio Militar pede. Então tem questões do Enem que envolvem sistemas de medidas, MMC, MDC, porcentagem. Então olhe todas as questões do Enem que você conseguir. Eu vou dizer onde você vai conseguir essas questões. Aqui eu tenho muito poucas questões do Enem resolvidas no nosso canal, tá? Você vai encontrar eu vou colocar o link no canal Matemática Rio, do professor Rafael Procópio. Ele resolveu aí todas as provas do Enem desde 2009, então todas lá resolvidas, tá? Então você olha as soluções dele. Claro, você olha a questão. Se o assunto parecer que fala sobre geometria espacial, isso não cai para vocês. Mas se você olha que a questão parece ser uma questão que lida com porcentagem, com MMC,
com números decimais. Então você pausa o vídeo, tenta resolver a questão e depois você olha lá a solução. Então isso é para quem está já afiado. Se você tem tempo sobrando, já resolveu tudo que tinha que resolver, aí você vai olhar as questões do Enem. É claro, se você não resolveu nem as do Colégio Militar, estuda Colégio Militar, tá? Então você vai basear os seus estudos dessa reta final em estudar os capítulos que eu citei aqui, os 5 dias, né? E a cada dia você vai resolver questão de prova do Colégio Militar, misturada de vários estados. Então você tira os seus dias finais para isso. E se sobrar tempo, se você já resolveu tudo que tinha que resolver, eu coloquei até um simulado, uma prova simulada para Colégio Militar, baseada em questões da Olimpíada de Matemática. Dá uma olhadinha lá que de vez em quando Colégio Militar do Rio de Janeiro, de Recife, de Salvador, até de Fortaleza, de Brasília também, todos eles, no fim das contas, eles põem assim, a última questão é a questão negra, é a questão difícil, é a questão que o pessoal não vai conseguir acertar. Quer dizer, na verdade, quando a pessoa não consegue resolver, ela chuta. E 20% vão acertar o chute. Então, você não pode dizer que é uma questão da banca. Mas o ideal é que você consiga resolver a questão da banca, tá? Aqui nós não falamos sobre chute nas nossas aulas. Nós falamos sobre ensinar a matéria. Eu já ouvi alguém falar que 90% das pessoas que não passam no Colégio Militar são porque elas nunca viram as provas antes. Então é bom ver as provas. Não é, eu não concordo. Eu acho que 90% não passa porque não sabe a matéria mesmo. A primeira coisa é você saber a matéria e depois olhar as questões de prova, claro, o estilo de questão de prova que cai, né? Então, isso tudo é importante. Então, não fique nervoso, não vai virar noite estudando, tá? Usa esses dias finais para ter um bom aproveitamento. Estude uma quantidade de horas por dia que você considere razoável para não se cansar, tá? Você tem que se manter descansado também. Não vai ficar jogando videogame, aí não vale. Então estuda em vez de videogame, porque o videogame cansa do mesmo jeito, tá? Joga uma horinha só de videogame por dia, tá? Então, pessoal, boa sorte. Você sabe que as vagas não são muitas, alguns passarão, outros não passarão. Agora, você não deve desanimar. Eu não vou dar um recado agora para quem não vai passar. Poxa, você está me agorando para eu não passar? Não, tem gente que não vai passar, é claro. Agora, você pode se preparar porque vai fazer o 6º ano. E no 6º ano, a matéria que você vai estudar de matemática no 6º ano é a matéria que prepara para o Colégio Militar. Aí lá na frente, quando você terminar o 6º ano, você vai decidir: será que eu tento de novo para o Colégio Militar? Ou será que eu continuo aqui fazendo o 7º ano? Pois é, o Colégio Militar tem um ensino bastante forte. E lá na frente isso vai ser bom para você, porque você vai passar para o vestibular com mais facilidade. É melhor você ter um bom estudo e passar direto para a universidade que você quer, lá na frente, do que você chegar lá na frente e, não passei para o vestibular. Aí vou tentar de novo, Então faz um estudo mais forte desde o início. Bom, eu não vou convencer ninguém a perder um ano para fazer Colégio Militar, mas você que deve pensar nisso. Mas o que eu devo dizer é: não deixe de estudar. Não importa qual é o caminho que você vai seguir, você sempre tem que continuar estudando. Estudando bastante. Porque quem estuda vence. Pode não vencer numa prova, num concurso, mas você vence em outro lá na frente. Agora, o pessoal do ensino médio, eu estou falando aqui, tudo que eu falei foi sobre Colégio Militar 6º ano. E o pessoal que vai fazer Colégio Militar ensino médio. Aí a situação é diferente porque nem todo Colégio Militar abre concurso anualmente para o ensino médio. E quando abre, o número de vagas é reduzido, tá? Por isso que, inclusive, nem tem muito curso que prepara para o Colégio Militar Ensino Médio. Nesse caso, eu recomendo que você faça um estudo equivalente ao do Colégio Naval e da EPICAR, tá? No nosso canal, eu falei que mais ou menos a metade dos vídeos deles são dedicados ao Colégio Militar 6º ano. A outra metade é quase
quase a totalidade da outra metade é dedicada a colégio naval e EPICAR e concursos equivalentes, tá? Então, claro, quem está se preparando para o ensino médio já está fazendo isso há um tempão, né? Vai lá e olha as resoluções das questões do colégio naval, da EPICAR, olha as minhas aulas de álgebra, tá? Faça uma revisão da parte de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, inequações, radicais, números irracionais, tá? Então você olhará as aulas do livro Algebrista que vão te ajudar nesse estudo. E o pessoal que está se preparando para provas do Colégio Militar, da Polícia Militar ou dos Bombeiros, que tem vários estados, tá? Esses colégios militares. Alguns têm prova de seleção, outros têm outros critérios de seleção. Tem até por sorteio, tá? Mas se você precisa fazer uma prova para entrar para um desses colégios militares, o estudo que você vai fazer é o mesmo do Colégio Militar do Exército, tá? Então você vai fazer como se você quisesse passar para o Colégio Militar do Exército. Ou seja, essas mesmas aulas, essas mesmas provas, vai lá e estude também. E, inclusive, existem concursos ainda marcados para o fim do ano para esses colégios militares, tá? Tem um tempo razoável ainda para vocês estudarem. Então, pessoal, boa sorte para todos, hein? Tô torcendo por vocês.